A seguir, já parou para pensar que a música, os cheiros e até o contato com animais podem ser importantes para aliviar o estresse e cuidar da nossa saúde física e mental? E diferentes terapias alternativas usam esses recursos para complementar os tratamentos tradicionais. Entenda um pouco mais sobre o assunto no programa de hoje. Fique ligado, o Mundo FG está no ar. Olá para você que nos acompanha pela TV UFG e pela Rádio Universitária 870 AM. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra com cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. Meus olhos também são castanhos. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e óculos. Aproveite e participe com a gente pelo WhatsApp. O número é 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, @TVUFG. Para falar sobre as terapias alternativas como uma forma de cuidado para o corpo e a mente, estamos recebendo aqui no estúdio do Mundo UFG o psicólogo Márcio Polveiro, que também é terapeuta floral. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Janaína. Obrigado a todos pela oportunidade. O Márcio se identifica como um homem branco, com olhos castanhos, cabelos cacheados e grisalhos. E vamos tratar também da ecoterapia com a Liz Lima, mestranda em zootecnia pela UFG, que vai contar mais detalhes sobre esse tema pra gente. A Liz se identifica como uma mulher negra, de pele clara, com olhos pretos e cabelos loiros na altura dos ombros. Seja muito bem-vinda. É um prazer. Vamos começar então. Muita gente procura essas terapias alternativas ou práticas integrativas complementares, como são muito conhecidas dentro da universidade, justamente para trazer um maior reforço a algum tipo de tratamento que essa pessoa esteja necessitando. Eu quero começar então com o professor Márcio. Conta pra gente o que é a terapia floral. Quais são os seus usos, geralmente? Como que as pessoas podem usar isso no dia a dia? Conta pra gente. Okay. Muito bem. Bom, a terapia floral é uma terapia originada de flores, né? Utiliza-se flores para fazê-la, flores e algumas outras partes da planta também, e alguns outros elementos da natureza. Como iniciou com flores, então ficou o nome terapia de florais. Essa terapia, o objetivo dela é tratar as emoções, pensamentos, as cognições que estão em desequilíbrio, que estão trazendo sofrimento, né? Que estão trazendo algum desconforto para a pessoa e que ela está com dificuldade de lidar com isso. Então, a terapia de floral, o floral, essas flores, ela vai aos poucos fazendo com que a pessoa ela possa ter, voltar a ter equilíbrio, né? Ela começar, por exemplo, a pessoa que está com medo, tem um floral para o medo, então a pessoa começa a ter mais coragem, né? Se a pessoa é muito tímida, insegura, tem floral que vai trazer mais segurança, né? Vai fazer com que ela sinta-se mais capaz de fazer as coisas, né? Uma pessoa que tem muita culpa por alguma coisa que aconteceu no passado, não consegue esquecer aquilo, os florais vão ajudá-la a não esquecer, mas a tirar aquele sentimento de culpa. Então, todo sentimento que às vezes a pessoa supervaloriza e que essa supervalorização ou alguma coisa real que aconteceu, ou um trauma que seja real ou imaginário, ou que esteja vivendo no dia a dia, qualquer que seja, a terapia floral então vai poder trazer esse conforto, esse alívio e também uma mudança significativa no dia a dia, de tal forma que não é somente um alívio momentâneo, mas também uma mudança de comportamento, de atitudes, e isso vai perdurar ao longo da vida. Tá? Sensacional, e essa busca, né, por uma melhora é o que conecta nosso segundo entrevistado. Tânia, eu queria que você falasse o que é a ecoterapia, qual animal que é utilizado durante esse tratamento. Explica um pouco pra gente ou para alguém que está assistindo que nunca ouviu falar.
Então, a ecoterapia, ela é um modelo de terapia interdisciplinar, né, onde a gente consegue abranger um grupo muito grande de profissionais, incluindo profissionais da área da saúde, da educação, da saúde, da educação, assim, de vários aspectos. Sim, de vários aspectos, que tem o cavalo como principal agente promotor de ganho para os indivíduos que praticam essa terapia. E eu queria, complementando, né, por que o cavalo? E no que ele poderia ajudar durante algum tipo de tratamento para o quê? A ecoterapia ela é uma terapia que serve para várias situações. A gente consegue atender desde uma pessoa que tem depressão, ansiedade, a praticantes que tenham paralisia cerebral, que tiveram AVC. Hoje a gente tem uma procura muito grande por praticantes que possuem TDAH, que têm TEA. E por que o cavalo, né? O cavalo, a gente começa a utilizar o cavalo principalmente por conta dos ganhos do movimento que o cavalo tem. O cavalo ele tem um movimento rítmico muito parecido com o movimento da pelve humana durante o caminhar. Ele produz um movimento tridimensional que ao mesmo tempo que ele está produzindo um movimento para trás e para frente, para cima e para baixo e para um lado e para o outro. Esses três movimentos ao mesmo tempo. É um movimento que se assemelha a 95% do movimento da pelve humana durante um caminhar. Então, um praticante que, por exemplo, tem uma paralisia cerebral e não consegue caminhar, mas a gente precisa que a musculatura desse indivíduo seja movimentada, seja fortalecida, ele não consegue andar, mas em cima do cavalo, toda a estrutura corporal dele vai ser movimentada e fortalecida como se esse praticante estivesse caminhando. O cavalo também é muito interessante pelo aspecto de docilidade. Então, às vezes, um praticante que é hiperativo, que é muito agitado, ou praticantes que são agressivos, o contato com o animal, a calma que o cavalo passa, acaba trazendo um desenvolvimento emocional, psicológico e até social para esses praticantes. Ai, muito bacana, professor. E como é essa relação dos cheiros com essa pessoa que buscou esse tratamento? Existe algum tipo de relação com memória, com imaginar algum lugar em que aquele cheiro geralmente a gente encontra ele? Por que as pessoas se sentem tão bem de acordo com os cheiros ali que é apresentado para elas? No caso dos cheiros, a terapia que trabalha com cheiros é a aromoterapia, né? Lógico que a terapia de florais também pode ser trabalhada associado à aromoterapia. São extratos diferentes. Então, a aromaterapia vai trabalhar com alguns elementos da natureza que têm cheiros específicos que vão trabalhar nas emoções dela. No caso da terapia de florais, não trabalha especificamente com cheiro, né? Elas são preparadas de maneira diferente, onde são feitos extratos, é como se fosse um chá. Imagina uma pessoa que tem boldo, por exemplo. Um boldo que ajuda na digestão, né? Então coloca na água, é tirado um extrato e a pessoa ingere e vai dar um resultado. Mais ou menos assim que acontece com a terapia de florais. Então pega-se as flores específicas, ou pelo método solar seria deixar a incidência do sol, ou pelo método de fervura, fervendo. E tira-se esse extrato. Esse extrato, então, ele é colocado conservante, depois tem uma determinada quantidade de diluição que é feita, e a pessoa, então, ingere essa diluição. Ela é ingerido, pode ser ingerido, né? Pode ser através de spray, pode ser através de roll-on, tá? Pode ser através de banhos. Tá? Então, nesse caso, não trabalha com aroma, mas pode ser associado, sim, com a aromaterapia. Então, nesse caso, as pesquisas têm acontecido e tem se verificado que ao ingerir esses extratos dessas plantas, né, dessas flores, né, por isso o nome floral, o médico que iniciou, que foi o Dr. Bach, Edward Bach, foi um médico inglês do século passado, e ele então começou a perceber que algumas plantas têm uma influência muito grande nas emoções, nos pensamentos, na maneira como a pessoa se relaciona, como ela se vê, como ela enxerga a vida, e ele começou a pesquisar a respeito disso. Então ele separou, durante a vida dele, 38 florais, que correspondem a 38 estados diferentes de maneira da pessoa ser, agir, de pensar.
tá ok? E então, dependendo do que a pessoa esteja passando naquele momento, por exemplo, uma pessoa que esteja com ansiedade. Estou muito ansiosa. Ansiedade é um sintoma e que tem uma causa por trás. Uma pessoa pode estar ansiosa porque está com muito medo, né? Às vezes está com medo de perder o emprego, está com medo de passar numa prova, mas a pessoa pode estar ansiosa também porque está com muito ódio. Ódio porque alguém passou ele para trás, porque se sentiu lesado. Pode estar ansiosa porque aconteceu alguma coisa no passado, se sente muito culpada, tá? Ou por alguma prova que vai fazer, não sabe se vai passar ou não. Então você vê que tem, para o mesmo sintoma, ansiedade, nós temos várias causas. No caso das flores, a gente então vai verificar o que está acontecendo com essa pessoa, o que causou essa ansiedade, e vamos então pegar algumas flores. Quais são as flores para as causas e uma flor para atenuar também essa ansiedade de hoje. A gente compõe isso num vidrinho, tá bom? Que chamamos frasco de tratamento dos florais, e a pessoa vai tomar diariamente por um tempo determinado que o terapeuta vai determinar para ela, tá? E aí seria não somente se livrar, amenizar essa ansiedade, mas também aquelas causas que levaram a ter aquela ansiedade. De tal modo que não vai só simplesmente deixá-la calma, tranquila, mas também vai fazer com que essas causas não voltem. E se ela tiver outras causas assim, ela enfrente de uma maneira muito mais equilibrada, de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira diferente, que ela não leve ela à ansiedade mais naqueles momentos. Tá? Ai, bacana. Então... Quando o senhor citou boldo, eu lembrei da minha avó na hora, né, entusiasta de plantas, de florais, com certeza. Ela deve estar adorando assistir a gente nessa conversa. Então está muito mais próximo do que a gente imagina quando fala sobre terapia de florais, né? Todo mundo tem alguém da família que gosta desse tipo de prática. Voltando para você, Liz, não é? Agora eu acertei o nome, gente. Como você se interessou pela ecoterapia? Foi durante o estudo ali na medicina veterinária? Por que você decidiu começar a entender um pouco melhor sobre essa prática? Na verdade, eu não fiz veterinária, eu fiz zootecnia. Zootecnia, é diferente, gente. São profissões diferentes. Eu digo que cavalo é uma paixão. Ou você nasce apaixonado por cavalo, ou do nada assim você não vai se apaixonar por ele. E o cavalo é uma paixão da vida inteira. E aí, quando eu me vi zootecnista, quando você tem que parar assim, e agora, o que é que eu vou fazer? Porque são mais de 350 áreas de atuação que a zootecnia tem. Para que área que eu vou, para que lado que eu vou, por que não unir a profissão à paixão, né? Que é o que são os cavalos. E aí eu tive a possibilidade de trabalhar com cavalos de ecoterapia agora durante o mestrado que eu estou finalizando. E aí isso só foi fortalecendo a paixão, comecei a trabalhar na área. E acho que é por isso assim, que eu escolhi a ecoterapia, acho que é a paixão pelos cavalos. E depois que você começa a trabalhar na área, que você vê o ganho social que as pessoas têm com isso, você chegar num primeiro dia, assim, num centro de ecoterapia e ver um paciente que não consegue firmar a cabeça ali sobre o pescoço e de sessão a sessão, você vê aquela criança, na maioria a gente atende crianças, tendo um controle postural, tendo um controle cervical, às vezes coisas que pra gente é pequeno, mas que pra uma mãe ver um filho tendo um controle de mão para comer sozinho é tão grande, isso aquece o coração de uma forma que eu não sei nem descrever. E decide abraçar, né, esse tipo de prática. Bacana. Eu sei que o senhor participa de projetos aqui dentro da universidade. Eu gostaria que explicasse um pouco mais sobre eles, como que tem sido essa parceria. Sim, nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, da PROEC, e é um projeto para dar um curso formador de terapia de florais. Então, um curso para a pessoa, depois de fazê-lo, ser um terapeuta floral e poder atendê-lo. Essa é uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado, para formar terapeutas florais, profissionais de saúde que trabalham nas unidades de saúde do Estado e também nas unidades de saúde dos municípios. Temos até uma imagem de toda a equipe agora, né? Tá. Essa mesmo, né, professor? Pode continuar. Ok. Sim, sim. Essa é uma das turmas, né, que nós formamos. Essa foto é da última turma. Aí pode comentar a foto? Pode.
Essa foto é Mount Vernon, é uma foto que fica perto lá de Londres, onde viveu o Eduardo Bach. Aí também é o laboratório do CREMIC, né, que é aí também foi no CREMIC, que é a Unidade de Saúde do Estado de Goiás, preparando floral, né, são alunos preparando floral. São e aí imagens nós temos da prática, são imagens da prática, né, que o curso tem a prática também. Então aí nós temos conservante, temos os florais, né, que vêm da Inglaterra, tem água, tem toda uma maneira de prepará-lo. Então nós fomos lá no CREMIC, que é um centro de referência de práticas integrativas do estado de Goiás. Para vocês saberem, as práticas integrativas complementares de saúde são 29, são aprovadas pelo SUS, tá? E dentre elas a terapia de floral, e essas práticas são reconhecidas dentro da política nacional das PICs, né, pelo governo do Brasil, pelo Ministério da Saúde, onde as unidades do SUS, tanto os municípios como do estado, podem atender a população nessas terapias. Por isso, então, a gente está dando esse curso com a Federal para formar essas pessoas, né? Esses profissionais já são formados, já estão atuando na área da saúde, mas então agregar mais esse conhecimento, tá? Bacana, mais uma parceria de sucesso da UFG. Muito bom. Quer complementar? Pode falar. Não, falando da ecoterapia, né? A ecoterapia também, pelo que eu sei, existe também um grande movimento para torná-la aprovada pela Política Nacional das PICs para ser incluída no SUS, né? Para que as sessões possam ser oferecidas à população através do SUS, né? A Liz pode comentar melhor do que isso, né, Liz? A gente já tem alguns locais no país onde é oferecido. Aqui em Goiânia, no CRE, o CRE oferece de forma gratuita as sessões de ecoterapia para alguns praticantes. Inclusive, a gente tem uma lei recente de 2019, a Lei 13.830, que garante que os planos de saúde incluam a ecoterapia como forma de tratamento para as pessoas que têm ali os planos de saúde, que até pouco tempo atrás não era reconhecido como uma terapia efetiva e hoje em dia a gente já tem esse reconhecimento. Uau, vamos continuar com essa conversa, ainda tem muito programa pela frente. Quero agradecer a participação de vocês dois por enquanto, vocês vão voltar daqui a pouco. Mas olha, agora vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Estamos de volta com o Mundo UFG. Neste bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos escuros. Nosso bate-papo de hoje é sobre terapias alternativas. Estamos conversando com a Liz Lima, mestranda em zootecnia pela UFG, que vai contar mais detalhes sobre ecoterapia. Estamos recebendo de volta aqui no estúdio também o Márcio, que é psicólogo e especialista em terapia de florais. Vamos continuar esse bate-papo então. Liz, conta pra gente, quem pode fazer a ecoterapia? Existe algum tipo de atendimento prévio? Precisa fazer algum tipo de encaminhamento? Quais são os casos mais indicados? Então, antes do praticante ele chegar para o atendimento na ecoterapia, ele precisa desse encaminhamento ou de um médico, ou de um psicólogo, ou de um fisioterapeuta. Um desses três profissionais vai encaminhar esse praticante para o atendimento na ecoterapia. A gente consegue atender uma variedade de doenças, de distúrbios. A gente consegue atender problemas neurológicos, físicos, disfunções sociais. Então, são muitos os atendimentos. A gente tenta não recomendar o atendimento para casos muito específicos. Pacientes com osteoporose grave, com alguma luxação de quadril, pacientes que tenham traqueostomia, porque o ambiente onde a ecoterapia acontece, geralmente é um ambiente com muita poeira, com muito pó, e esse pó ali em contato com a tráqueo pode trazer uma infecção para o praticante, então a gente evita praticantes que tenham tráqueo. Praticantes que tenham obesidade mórbida, nesse caso, não porque o praticante não consegue realizar ou executar, né, a prática. Aí quando eu falo obesidade mórbida, a gente está falando aí de uma pessoa de 180 a 200 quilos. Por quê?
porque pensando aí na execução do movimento que o cavalo precisa executar, que vai ser passado para o ser humano para realizar os ganhos que a gente precisa que o praticante ganhe, o cavalo, a literatura traz para a gente que ele trabalha bem, executa bem aquela atividade, carregando até 20% do seu peso. Então aí entra o peso do praticante, da sela, do estribo, de todo o material que é utilizado durante a sessão. Então, é muito difícil a gente encontrar um cavalo que tenha força ou que tenha um peso corporal que suporte um praticante com obesidade mórbida. Então, geralmente, por esse motivo, a gente não recomenda essa terapia para esses praticantes. Mas antes de não recomendar, a gente vai pensar em 3 situações. Vai trazer algum prejuízo para o físico do cavalo? Se não, é recomendado. A gente vai causar alguma dor para esse praticante, uma dor que esse praticante ele não tem? Se sim, se for causar essa dor, a gente contraindica. Essa prática ela pode trazer um agravamento da condição que esse paciente chega para a gente? Se sim, a gente também não recomenda. Bacana. Professor, conta um pouco mais pra gente como surgiu a terapia de florais, se surgiu ali numa prática dentro de casa, entre pessoas que são entusiastas, como que foi esse crescimento até chegar em consultórios, por exemplo? Muito bom, Janaína. A terapia de florais surgiu na década de 1930, na Inglaterra, com um médico, ele chamava Edward Bach. Ele era bacteriologista, patologista, imunologista, homeopata, e ele desenvolvia vacinas, era um pesquisador, né? Mas era uma pessoa muito voltada e preocupada com as condições emocionais que levavam à piora das condições físicas da pessoa, ou que a gente conhece hoje como doenças psicossomáticas, né? Então ele começou a perceber que as pessoas curavam e daí a um tempo voltava. E ele começou a perceber que a maneira como a pessoa ela estava emocionalmente, o que ela pensava, a maneira que ela encarava a vida, tinha uma influência muito grande sobre a sua saúde. E ele começou então a pesquisar o que ele poderia fazer também para ajudar nesse aspecto emocional e mental também. Ele começou a desenvolver algumas vacinas nesse aspecto e algumas viagens que ele fazia para o interior da Inglaterra, País de Gales, ele começou a se interessar pelas flores. E se interessando pelas flores, pesquisando, ele já era homeopata na época, ele começou a utilizar o método de homeopatia em algumas flores e começou a perceber que algumas dessas flores tinham uma influência muito grande sobre as emoções. Ele via que a maneira como o gesto da planta, a cor da planta, onde a planta nascia, a maneira do comportamento botânico da planta tinha muito a ver com aspectos emocionais. Então ele pegava plantas que tinham a ver com expressões das emoções das pessoas e começou a fazer foi um insight que ele teve, ele pesquisou isso e viu que tinha realmente a ver. E os pacientes dele começaram a ter uma melhora muito grande. E ele ficou muito entusiasmado, resolveu deixar Londres, foi para o interior da Inglaterra e pesquisar as plantas. Ele, aos 44 anos, ele fez isso, e até a morte dele, que foi aos 50 anos, em 1936, ele então descobriu essas 38 plantas. E ele então atendia a população. Com a morte dele, ele não deixou patente, ele deixou tudo gratuito, escreveu alguns livros. Algumas pessoas que também tinham sido ajudadas continuaram essa prática, tá? E depois disso também, com o decorrer das décadas, foi se expandindo principalmente pela Europa e outros sistemas florais em outras partes do mundo também foram desenvolvidos. Então nós temos Estados Unidos, Europa, Austrália, no Brasil, vários outros sistemas florais. Então o primeiro sistema floral chama-se florais de Bach, tá? E aí então alguns outros profissionais como psicólogos começaram a estudar, psiquiatras, médicos, e começaram a atender em clínicas, né, em hospitais. E hoje, como que é feito? Então, são outros profissionais, como enfermeiros, né, fisioterapeutas, na área odontólogos, tá, biomédicos, alguns psicólogos também, porque a profissão de terapeuta floral muitas vezes não tem a ver com a profissão que você tem, pode ser profissões paralelas, como no meu caso, eu sou psicólogo, mas paralelamente tenho outra profissão como terapeuta floral. Então a terapia floral hoje, ela pode ser atendida em consultório particular,
hospitais públicos, né? Está no SUS, unidades de saúde, hospitais particulares, como a USP, por exemplo, o Instituto de Psiquiatria da USP já é utilizado também, e com excelentes resultados em escolas, né? Muitas prefeituras estão incluindo isso no SUS, estão vendo que as pessoas estão melhorando, diminuindo a quantidade de outros medicamentos, né? Então, às vezes, passar um ansiolítico, um antidepressivo, começa a ter o tratamento com a terapia antifloral e outros medicamentos começam a diminuir o gasto. E os governos têm visto esse resultado e têm feito essa conta, né? Que tem valido a pena. Tá? Bacana, sensacional. A gente vai continuar falando sobre terapia de florais, mas antes de eu me despedir da Liz, eu só quero pedir as imagens, que parece que a nossa produção preparou algumas imagens que eu gostaria que você comentasse antes de a gente se despedir, de todo o trabalho que você tem feito aqui durante todo esse estudo da ecoterapia. Temos imagens de alguns atendimentos. Será que temos, direção? Já vai colocar, olha aí, tá na tela. Conta pra gente. Que essa imagem é do experimento do meu mestrado, onde a gente estava testando como que o cavalo se comporta recebendo uma montaria dupla, porque às vezes alguns praticantes não conseguem se sustentar sozinhos em cima do cavalo. Então precisa do auxílio de um terapeuta ou de um auxiliar do terapeuta para que monte junto. E aí a gente queria entender como que o cavalo, como a musculatura do cavalo se comporta, né? Que se ele tiver alguma lesão, ele não vai conseguir passar para o praticante o movimento correto. Ai, bacana. E temos várias pessoas, crianças. Isso. E aí é um atendimento. Aí é um atendimento lá na Vila Cavalcari. O Enzo. Aqui em Goiás mesmo? Isso, aqui em Goiânia. Ah, em Goiânia, bacana. Aqui em Goiânia. Ah, essas são as imagens. Muito interessante conhecer um pouco melhor sobre o seu trabalho. A gente vai continuar conversando. Muito obrigada pela sua participação, Liz. A gente se encontra em próximas oportunidades. O Márcio, a gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho, viu? Vamos conferir agora mais uma dica de publicação da editora UFG. O que você acha? Pode rodar. Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e eu começo com a minha autodescrição. Sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros que estão semi-presos e uso óculos. E hoje nós recebemos Eduardo Sugizaki, que é autor do livro A Doença de Carrion, uma história dos limites do conhecimento clínico. Ele se descreve como um homem branco, tem cabelos curtos, lisos e usa óculos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Publicações. Obrigado, Ana, por me convidar e por me receber. É um prazer ter você aqui com a gente. Começa contando pra gente, então, o que é a doença de Carrion, até para contextualizar aqui pra gente. Então, gente, a doença de Carrion recebeu esse nome na década de 1880. Mas ela é conhecida desde tempos imemoriais nos Andes peruanos, a partir de uma certa altura dos Andes, como verruga peruana. Nós nem sabemos os nomes mais antigos nas línguas indígenas. Não é nesse sentido que a nossa pesquisa se dirigiu. A doença da verruga peruana, ela tem uma importância social e política da maior envergadura para a América Latina, porque na década de 1870, o capitalismo mundial organizou a subida dos Andes através da ferrovia transandina, a partir de Lima. Quando a construção da ferrovia atingiu a zona endêmica da verruga peruana, houve a maior epidemia da história dos operários latino-americanos. Por que a maior? Porque é a obra de maior destaque em que participaram trabalhadores vindos de toda a América Latina e até de fora da América Latina, já que vieram os engenheiros norte-americanos, alemães de outros países. O impacto dessa doença sobre os trabalhadores foi tão grande que na época da construção todo mundo dizia que havia um trabalhador morto para cada dormente que estava debaixo dos trilhos da ferrovia.
Na década de 1880, um estudante de medicina da Faculdade São Fernando de Lima, no Peru, onde eu estive e onde eu trabalhei também fazendo pesquisa da doença, o estudante Daniel Carrion se auto-inoculou com o sangue da verruga peruana para conhecer clinicamente a doença, da onde vem o nome da doença atual, doença de Carrion, porque esse estudante morreu vítima da doença, se tornando o maior mártir, por assim dizer, o maior herói do conhecimento médico da doença. Certo. E aí conta um pouco mais pra gente como que foi esse processo de identificação da doença. Então, o meu livro, ele se dedica muito mais ao conhecimento, ele se dedica exclusivamente, na verdade, ao problema do conhecimento médico da doença, que começa antes, inclusive, da década de 1870, o conhecimento médico deve de ter começado pelo menos aí na década de 1840, e eu me dedico no livro a esse conhecimento médico que vai até 1913. Há muita história do conhecimento médico ainda posterior a esse período. Para mim, o conhecimento médico que o livro oferece, a história desse conhecimento médico, é importante para subsidiar a história que não foi narrada ainda, que é a história econômico-política dessa catástrofe, dessa epidemia que atacou os trabalhadores, os operários da ferrovia transandina, que não foi ainda cinematografada, por exemplo. Um evento histórico dessa magnitude não teve ainda, nem da parte da historiografia histórico-econômica, nem da cinematografia, a atenção que mereceu. O meu livro é um humilde trabalho dessa perspectiva epistemológica. Ele pertence inteiramente à Escola Francesa de História e Epistemologia da Medicina. Ele foi orientado na França por um historiador que se dedicou a outra doença de presença na América Latina, que é a doença de Chagas, que é o professor François Delaporte, já falecido. Nesse trabalho eu contei com a parceria e com o diálogo de pesquisa aqui da Universidade Federal, na pessoa do professor Marlon Salomon, e que respondeu pela orientação aqui na UFG. E esse livro, ele é o resultado de um prêmio concedido pela CAPES através da nossa editora, financiado pela CAPES para a nossa editora, a editora da UFG, que escolheu entre um grande universo de teses doutorais algumas teses que seriam publicadas, e a tese que foi defendida no ano de 2011 foi publicada no ano de 2014. Muito obrigada pela sua participação. E olha só, essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.ufg.br. Acesse e boa leitura! Valeu, Ana! Super interessante esse livro, hein? Agora vamos para mais um rápido intervalo. Aproveite para conhecer a programação da TV UFG, hein? E nos enviar fotos, vídeos e comentários pelo nosso aplicativo. Estamos esperando você! Voltamos com o Mundo UFG. Neste bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. O tema do Mundo UFG de hoje são os cuidados para o corpo e a mente, com foco específico em terapias alternativas e práticas integrativas. Afinal, todos nós queremos saúde e bem-estar, não é? Para continuar essa conversa, está de volta comigo aqui no estúdio o psicólogo Márcio Polveiro, que é terapeuta floral. Agora vamos falar também sobre musicoterapia com a professora Tânia Cardoso, da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Ela é especialista em musicoterapia e dá aula neste curso. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Janine. Boa tarde. Olha, pensando em nosso público cego de baixa visão, eu vou descrever ela fisicamente.
A professora Tânia se identifica como uma mulher parda, com olhos castanhos escuros e cabelos pretos ondulados. Vamos começar esse bate-papo? Vamos lá, professora Tânia, virou um curso de graduação na UFG, a musicoterapia. De tão grandiosos são os resultados desse tipo de prática. Conta pra gente, foi longo esse caminho para entender que a musicoterapia é efetiva para tratamentos, que auxilia também em tratamentos? O percurso da musicoterapia é longo na história da humanidade, né? Pois desde que o homem inicia a sua história com a linguagem, a música se apresentou, né, nas suas primeiras experimentações com sopros com ossos, percussão com instrumentos feitos ali de couro de animais. Então, a musicoterapia, sua história, ela é tão antiga quanto a da humanidade, do Homo sapiens sapiens, né, e a sua forma de comunicação. Então, essa aplicação da música para buscar algo benéfico para a saúde passou por vários momentos históricos, primeiramente associado a questões religiosas, espirituais, posteriormente, com o surgimento da ciência positivista, passa a ser associada a questões do corpo, da biologia, da neurologia, e as diversas leituras possíveis que as ciências nos permitem fazer. Professor Márcio, ainda nesse caminho aqui dentro da UFG, conta pra gente como que a terapia floral pode ser encontrada em espaços da universidade? Janaína, bom, na Universidade Federal tem a Faculdade de Farmácia, onde os farmacêuticos podem atuar como terapeutas florais, né? E, se eu não me engano, na farmácia dentro da faculdade é oferecido. E também no ambulatório de PICS da enfermagem, não tem ainda, tá? Mas a coordenadora, que é a professora doutora Michele, ela fez o curso comigo, ela se formou, tá, como terapeuta, e nós estamos avaliando essa possibilidade de incluir a terapia floral dentro do ambulatório de PICS, na faculdade de enfermagem, para os alunos, para os servidores também, professores, lógico, também para a população em geral. Tá? E como que a terapia de floral ou os florais poderiam ajudar os alunos? Então, assim, como com as outras pessoas em geral, às vezes momentos de indecisão, né? Não sabe se vai continuar naquele curso ou não. Então, o floral, tem alguns florais que ajudam muito a definir intenção, né? Definir o que eu quero na vida. Às vezes está inseguro se vai dar conta de passar no curso, na prova de mestrado, se vai dar, né? Tem outras atividades às vezes, então a terapia de floral vai ajudar a te dar coragem, a fortalecer o seu senso de individualidade, a sua autoaceitação, a sua capacidade de estabelecer foco naquilo que você quer e definir, inclusive, o caminho que você quer. E, às vezes, coisas que acontecem na vida durante o curso, algumas perdas que vão influenciar muito a condução do curso, a terapia de floral pode ajudar muito nesses aspectos. Tá bom? Uau, vamos preparar os telefones, porque as faculdades vão receber muitas ligações, né, de gente procurando ajuda. E, professora Tânia, e na musicoterapia, como que tem auxiliado a sociedade através de projetos de extensão? Conta pra gente um pouco da atuação da senhora dentro deste universo da musicoterapia, o que busca trabalhar de forma mais próxima. O professor Márcio falou aí da questão da terapia floral oferecida, né, pelo curso de farmácia. Ali no universitário, próximo inclusive do prédio do curso de farmácia, a gente tem a clínica de musicoterapia da UFG, que atende a comunidade externa, né, a população goianiense da região, e também a população interna, digamos assim, né, estudantes, profissionais, terceirizados também, que queiram ali passar por um processo musicoterapêutico, seja ele individualmente ou em grupo. Então, a gente tem esse projeto de extensão, que é a nossa clínica de musicoterapia, e que atende toda a população, que tem
algum tipo de demanda no campo da musicoterapia. Temos também vários projetos de extensão que professoras do curso oferecem, né, como supervisoras. Um dos que eu estou à frente é o da musicoterapia no Saudavelmente, em que atendemos o corpo discente, né, da UFG, em atendimentos individuais e também oficinas de saúde mental, oficinas de música aplicada a diversos objetivos. Já trabalhamos também especificamente em uma das unidades da UFG, a pedido da própria unidade, né, que era o Instituto de Informática, e posteriormente essa atividade passa a ser, então, no centro de convivência, próximo ao prédio da praia, e aberta a outras unidades além do próprio INF, do Instituto de Informática. Muitas possibilidades para conseguir ter acesso a todo esse conhecimento, né? Márcio, conta pra gente se a terapia floral, ela também pode ser um apoio para quem está em um tratamento por uma questão física, por exemplo, uma dor de cabeça, algum machucado mais profundo. É muito boa a sua pergunta, que pessoas às vezes confundem, né? A terapia de floral com aspectos emocionais e com aspectos físicos. Então, o floral, ele não atua no aspecto físico, então ele não cura uma dor de cabeça, tá? Ele não cura um problema que a pessoa tenha de origem física. Mas o que ele pode ajudar? Aquelas doenças que têm origem psicossomática, ou seja, que as emoções, né, os pensamentos, a maneira como a pessoa age, de alguma maneira agrava algum problema físico ou leva aquele problema físico. Por exemplo, uma pessoa que tem, às vezes, uma gastrite, que ela é piorada se a pessoa está muito ansiosa, né, se a pessoa não está bem, então aquilo exacerba. O que o floral, nesse caso, pode ajudar? Ele pode ajudar a diminuir a ansiedade, a pessoa ter mais equilíbrio nas suas ações e atitudes, né, a ser menos impulsiva. Então, tudo aquilo que de alguma forma leva a agravar uma doença física, o floral pode ajudar. Então, o floral, por isso que ele é tido como uma terapia complementar. Ele complementa e ajuda e trabalha conjuntamente de outros tratamentos médicos que não podem ser deixados. Então, se você está com um problema, esse que a gente citou, o estômago, tem que fazer o exame, tem que tomar um medicamento, né? Às vezes está com uma inflamação e é um medicamento. Então, nesses casos de origem psicossomática, o floral vai ajudar nos sintomas e vai ajudar também algumas causas que sejam de origem emocional. Na medida em que você se equilibra emocionalmente, vai ajudar a atenuar e prevenir, inclusive, doenças e problemas, distúrbios físicos. Tá? Muito importante esse alerta. Professora Tânia, eu queria que você explicasse um pouco mais como a musicoterapia auxilia as pessoas, os pacientes, né, que são tratados por esse profissional. Qual tipo de caso geralmente é mais indicado? Como tem sido como é indicado esse tratamento? Como ele funciona? Precisa de um encaminhamento? Olha, vou te dar exemplo da nossa clínica. Geralmente, profissionais da rede de Goiânia encaminham pacientes para nós, né, sejam eles neurologistas, pediatras, psiquiatras, ou então fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, equipes multiprofissionais também fazem encaminhamento de casos, já com algum diagnóstico feito ou em andamento, e nós, dependendo da abordagem, também vamos estabelecer nossas hipóteses diagnósticas para realizar os tratamentos que considerarmos ali necessários e importantes dentro da especificidade da nossa clínica. Então, a musicoterapia, ela tem também, né, esse caráter de complementaridade para outras terapêuticas, quando assim chega para nós, né? Isso está na nossa literatura, no Manual de Musicoterapia, escrito pelo autor argentino Rolando Benison. Ele fala dessa vocação da musicoterapia para um trabalho em equipe, em um cuidado integralizado da saúde do sujeito. Então, trabalhamos junto com outros profissionais
Na reabilitação física, por exemplo, reabilitação neurológica, trabalha-se muito junto a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Na saúde mental também, trabalhamos muito em parceria com psicólogos, enfermeiros, enfim, uma diversidade aí de possibilidades de trabalho em equipe, em conjunto. Quanto à especificidade da nossa clínica, como nós trabalhamos, eu particularmente utilizo da abordagem psicanalítica para o atendimento de casos de saúde mental. Então, dentro dessa perspectiva, que é específica e tem uma abordagem também específica aplicada à musicoterapia, nós vamos trabalhar com as diversas técnicas possíveis dentro da nossa gama de experiências musicais em musicoterapia. Então, trabalhamos com a audição musical, seja ela de músicas gravadas, sejam de sons do ambiente, da paisagem sonora, de objetos sonoros, de instrumentos musicais, de objetos vibroacústicos. Também trabalhamos com a recriação musical, que parte de músicas já existentes, para reinventarmos essas músicas, reinterpretarmos. Também podemos trabalhar com a improvisação musical, a partir da voz, de instrumentos musicais, de objetos sonoros. E também trabalhamos com a criação ou composição musical, em que o sujeito, seja ele um indivíduo ou um grupo que está sendo atendido, poderá criar uma peça musical ali, a partir do nosso acompanhamento, e que faça sentido ao seu processo de tratamento. Então, temos essas diversas aplicabilidades da música na clínica da musicoterapia. Professora, e casos de pessoas autistas ou pessoas que têm algum tipo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são alguns exemplos de pacientes? Você citou dois diagnósticos que têm sido muito recorrentes no nosso público encaminhado, e a gente toma um certo cuidado ao receber esse tipo de diagnóstico devido a uma espécie de boom de autodiagnóstico que vem ocorrendo, né, na atualidade, com uma tendência que existe no nosso pensamento social contemporâneo, que é o de nos enquadrarmos dentro desses discursos. Então, enquadrarmos nossos comportamentos dentro de quadros patológicos, para que a gente possa se disciplinar, se controlar. Então, a gente sempre traz esse pensamento crítico em relação a esse autodiagnóstico. Nem todo comportamento deveria ser pensado como patológico, né, em primeira instância. Mas quando, de fato, identificamos que estamos recebendo um caso de um sujeito que poderia se beneficiar de um tratamento, pensando no espectro autista ou na questão da atenção, da hiperatividade, aí nós conduzimos o tratamento de acordo com as nossas hipóteses. E o público em especial enquadrado nesse espectro autista, ele é, de longe, o maior público da musicoterapia brasileira, o público que mais busca o tratamento em musicoterapia, seja porque temos abordagens em musicoterapia que trazem efeitos muito rapidamente, em termos de trocas na questão da linguagem, trocas sociais, melhoria da comunicação, ampliação de possibilidades de contato com objetos, com o mundo, e seja também pelo fato da música se oferecer como uma linguagem alternativa à linguagem verbal, e ela costuma ser muito apreciada pelo público enquadrado dentro desse chamado espectro autista.
Bacana, Márcio, gostaria de complementar, até enquanto psicólogo, né, essa relação entre a psicologia, o tratamento ali de terapia em consultório com esses complementos integrativos, a terapia floral, por exemplo. As práticas integrativas complementares em saúde, onde tem a terapia de florais e várias outras, né? E temos a musicoterapia, temos assim, resultados excelentes que vieram complementar aquilo que nós já temos de práticas de saúde, como a medicina, psiquiatria e outras práticas, né? Então, assim, são importantes, são conhecimentos, como bem disse a professora, desde o início da humanidade, a humanidade canta, a música ela mexe, e ela é terapêutica também. Então nós vemos o ser humano, ele é multifacetado nas causas das suas questões, dos seus problemas, onde há múltiplos fatores que influenciam quem nós somos, desde a genética, né, ambiente, convivência e vários outros fatores, assim também aquilo que vai nos trazer equilíbrio, aquilo que vai trazer a cura, aquilo que vai trazer, aquilo que vai ser terapeuticamente importante para o nosso desenvolvimento, também é multifatorial. Então não existe simplesmente um tratamento, uma linha, uma regra. Existem vários conhecimentos, várias práticas que ao longo da humanidade, a humanidade lançou mão e que agora, com troca de conhecimento que nós temos uma possibilidade muito grande de lançar mão desses diversos conhecimentos para que o ser humano possa desenvolver, possa melhorar nos seus problemas, nos seus sofrimentos, né? Encontrar um melhor equilíbrio, ter uma vida com melhor bem-estar, né? Melhor adaptação, melhor maneira de enfrentar suas dificuldades, né? Ser útil para si, ser útil para o seu próximo. Então não existe uma regra, existem um conhecimento específico apenas, né? Quem diz isso é que está querendo simplesmente defender o seu ponto de vista. Mas quanto mais nós ampliamos isso e as pesquisas vão atrás, como a terapia de florais, tem muitas pesquisas científicas, né, em várias universidades que estão comprovando, a musicoterapia, é uma coisa assim impressionante o que a música faz, né? Eu já trabalho em hospital psiquiátrico com transtorno de uso de substâncias químicas, há 30 anos atrás já tinha a musicoterapia, com outro nome, diferente um pouco, né? Mas o resultado ele é sensacional. Então, eu acho que nós devemos, assim, nesse aspecto, né, onde a humanidade, estamos enfrentando tantas dificuldades, mas tem muitas coisas boas também, muitas outras práticas, muitos outros conhecimentos que vêm agregar para que nós, seres humanos, possamos, né, estar melhores. Uma frase que o Dr. Edward Bach foi o que iniciou a terapia de florais, né, os florais de Bach, ele diz o seguinte, ele acreditava que o ser humano ele é incompleto. E o Criador, ou o motivo da criação, aquele que criou, né, cada um tem a sua crença, deu-nos habilidades e a natureza e tudo que compõe a natureza para complementar aquilo que nós sozinhos como seres humanos não damos conta. Tá bom? Então muito obrigada pela sua participação, Márcio. Muito obrigada pela participação da professora Tânia, por esse tempo precioso que a gente compartilhou por aqui. E a UFG, como sempre, segue estudando e aperfeiçoando os estudos e as práticas sobre todas essas terapias. Até a próxima, com certeza terão próximas. Agora eu te convido para conhecer mais um laboratório da UFG. Pode rodar. Você sabia que a UFG possui um laboratório voltado para a educação química inclusiva? O Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão, LEPEC, promove encontros entre professores da UFG, alunos de graduação e pós-graduação e professores da educação básica. O LEPEC desempenha um processo reflexivo que visa a construção coletiva do conhecimento no âmbito da educação inclusiva. O laboratório fundou a Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisa em Educação Especial Inclusiva, um espaço de colaboração científica e de formação inicial de professores de ciências, voltado à inclusão escolar. Saiba mais pelo perfil no Instagram, @LPEQI_CIATA_NTA.
Eu fico por aqui, mas se você quiser assistir qualquer episódio do Mundo UFG, basta acessar nosso canal no YouTube. Ah, você teve alguma ideia de reportagem? Conte pra gente pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406. Aproveite também para baixar nosso aplicativo. Nele você confere a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima!